Logo na largada do Grande Prêmio da Holanda, Gabriel Bortoleto enfrentou um golpe duro e inesperado. A embreagem do carro falhou, arruinando completamente o seu início de corrida e comprometendo todas as suas chances de lutar por pontos. A cena foi dura de assistir, porque não se tratava de um erro de piloto, mas sim de um detalhe mecânico que mudou o destino de uma prova inteira. E é justamente a partir desse tipo de acontecimento que surgem as maiores perguntas sobre o futuro de um jovem talento na Fórmula 1. Até que ponto essas dificuldades podem atrasar seu desenvolvimento? Será que a Sauber, equipe que hoje o acolhe, terá paciência para lapidar um diamante bruto ou acabará pressionando o brasileiro de uma forma que pode comprometer sua evolução? E mais, se os erros não são dele, mas do carro, será que outras equipes já começam a enxergar nele alguém que merece estar em uma estrutura mais competitiva em breve? O detalhe curioso é que esse problema na largada não apaga a consistência que Bortoleto vinha mostrando nos treinos e na própria condução do carro durante o final de semana. Pelo contrário, talvez exponha uma fragilidade da Sauber, que, em certo ponto, pode acabar jogando a favor do piloto. Afinal, se um jovem que está apenas no seu primeiro ano na Fórmula 1 já consegue se manter competitivo em condições adversas, imagine o que poderia fazer em uma equipe estruturada, com um carro capaz de lutar de igual para igual com os demais. É nesse ponto que as teorias começam a ganhar força. Será que esse tipo de contratempo, repetido, pode se transformar em uma espécie de argumento silencioso para que Bortoleto seja sondado por equipes maiores no futuro próximo? Afinal, a Fórmula 1 é cheia de histórias de talentos que nasceram em carros limitados, mas chamaram atenção justamente pela forma como resistiram ao caos ao redor. O que se vê em Gabriel Bortoleto não é apenas velocidade, é resiliência. Sua trajetória até aqui é marcada por superações. De um garoto que saiu de São Paulo com um sonho quase improvável de se tornar piloto profissional, até conquistar o título da Fórmula 3, ele já mostrou que não é alguém que desiste diante das dificuldades. Muitos poderiam ter sucumbido à pressão do investimento necessário, das portas fechadas e da falta de oportunidades que tantos jovens brasileiros encontram quando sonham em chegar à elite do automobilismo. Mas Bortoleto não. Ele se manteve firme, deu passos consistentes e conquistou cada espaço com talento e disciplina. E esse histórico é o que dá força para que cada contratempo na Fórmula 1 seja visto não como um obstáculo definitivo, mas como mais uma barreira a ser superada. E é justamente nesse ponto que o roteiro da sua carreira começa a ficar ainda mais intrigante. Porque se de um lado há a frustração de terminar apenas em 15º lugar, do outro há a sensação de que a paciência e a persistência podem ser recompensadas. A cada corrida, mesmo sem pontos, Bortoleto acumula aprendizado e mostra aos olhos mais atentos da categoria que está absorvendo cada detalhe. É inevitável pensar que a Sauber, em seu momento de transição, talvez não consiga oferecer o carro que o piloto precisa, mas pode oferecer a ele a chance de amadurecer de forma acelerada. A pergunta que fica é: esse amadurecimento virá rápido o suficiente para que ele seja pronto quando a grande oportunidade surgir? Os próximos desafios são claros. Bortoleto precisa mostrar consistência, extrair do carro tudo o que for possível e, principalmente, aproveitar qualquer brecha que a corrida lhe oferecer. Uma pista molhada, uma estratégia arriscada, uma corrida caótica. São nesses cenários que jovens talentos escrevem seus primeiros capítulos lendários. E se há algo que o brasileiro já demonstrou ao longo da carreira, é a capacidade de lidar com pressão e virar o jogo quando parece não haver saída. Ele não pode controlar a embreagem que falha, mas pode controlar a forma como reage a isso. Pode transformar cada frustração em combustível para a superação. É cedo para dizer se Gabriel Bortoleto será o próximo grande nome da Fórmula 1 brasileira, mas os sinais já estão aí. O erro mecânico no GP da Holanda não será lembrado como uma falha dele, mas como um episódio que escancarou a realidade. Este é um jovem que carrega nas costas não apenas o peso de estrear na categoria mais difícil do mundo, mas também o fardo de ser a esperança de um país inteiro que não vê um campeão desde Ayrton Senna. Essa responsabilidade pode esmagar ou pode fortalecer. No caso de Bortoleto, tudo indica que está fortalecendo. Ele encara cada revés como uma prova de caráter e cada corrida perdida como um ensaio para uma vitória que ainda virá. O público pode se dividir sobre até onde ele pode chegar. Alguns acreditam que ainda é cedo para falar em vitórias e pódios. Outros enxergam nele um talento que em pouco tempo poderá surpreender a todos. Mas a verdade é que a Fórmula 1 adora histórias de redenção.
E Gabriel Bortoleto já tem todos os ingredientes para escrever a sua. Hoje, talvez a manchete seja sobre a embreagem que falhou. Amanhã pode ser sobre o garoto que transformou falhas mecânicas em trampolim para a glória. O comprometimento na largada da Holanda trouxe à tona a necessidade de refletirmos sobre onde Gabriel Bortoleto pode crescer e se tornar ainda mais empregado na Fórmula 1. Ser jovem e promissor num esporte tão empiedoso é carregar ao mesmo tempo uma coroa e um fardo. Cada volta completada é uma chance de provar que merece estar ali, mas também um campo minado de críticas, comparações e pressões que poucos conseguiriam suportar. Bortoleto já demonstrou ser muito mais do que apenas um estreante adaptando seu cenário. Ele demonstrou maturidade para assumir erros, entender falhas e seguir em frente. Mas para transformar essa promessa em realidade sólida, existem áreas em que o brasileiro precisa afiar ainda mais as armas. No mundo das corridas, a habilidade natural pode ser a porta de entrada, mas o refinamento constante é o que separa os talentos passageiros dos nomes que ficam para sempre. Gabriel, apesar de já impressionar em classificações e ritmo de corrida, precisa consolidar sua constância. É nessa regularidade que reside a chave para conquistar espaço entre os grandes. Uma volta brilhante pode chamar a atenção, mas é a capacidade de repetir essa performance em cada final de semana, chuva, calor diante de adversidades técnicas, que constrói a reputação de um verdadeiro campeão. Essa talvez seja a maior batalha que ele enfrenta agora. Não apenas ser rápido em alguns momentos, mas ser rápido em todos. Outro ponto crucial está na comunicação dentro da equipe. Jovens pilotos muitas vezes caem na armadilha de acreditar que a pilotagem fala por si só, mas na Fórmula 1, um piloto é tanto um atleta quanto um estrategista. A clareza e assertividade no rádio, a habilidade de traduzir cada detalhe do carro em informações úteis para os engenheiros, tudo isso compõe a imagem de liderança que diferencia os pilotos medianos dos que guiam o rumo de uma escuderia. Bortoleto já demonstrou maturidade nesse aspecto, mas ainda há espaço para transformar essa comunicação em uma de suas maiores armas, algo que poderia até mesmo influenciar nas futuras escolhas estratégicas da Sauber e, em breve, da Audi. A juventude de Gabriel, embora seja uma vantagem em termos de adaptação e resistência às pressões, também traz a sombra das rasteiras. O ambiente da Fórmula 1 é feroz, e a cada porta que se abre para ele, há outras que podem se fechar por intrigas políticas, interesses comerciais ou preferências de equipes que sempre buscam seus próprios benefícios. E é justamente nesse território que sua trajetória se torna ainda mais inspiradora. Porque não se trata apenas de acelerar em curvas a 300 km por hora, mas de navegar em um universo onde as trapaças são tão rápidas quanto os carros. Gabriel já precisou lidar com isso antes, sendo colocado à prova em momentos em que muitos duvidaram de sua capacidade, e mesmo assim ele resistiu. Essa resiliência não pode ser ensinada, não pode ser comprada, só nasce da experiência de quem já enfrentou o peso da dúvida e mesmo assim seguiu em frente. O futuro, no entanto, não será entregue de bandeja. Gabriel precisará transformar suas frustrações em combustível, e isso talvez seja sua maior qualidade até aqui. A forma como reage a um erro, como responde a um contratempo, como encara as críticas sem permitir que elas definam seu destino, é o que constrói a narrativa de um herói esportivo. Muitos o comparam com outros brasileiros que chegaram antes dele, mas o mais fascinante é perceber que Bortoleto não está tentando ser o próximo ninguém. Ele está escrevendo uma história própria, marcada por uma ousadia silenciosa que se reflete no olhar concentrado antes da largada e no modo como fala do futuro, sempre ciente de que nada será fácil, mas nada é impossível. Os próximos anos talvez sejam os mais cruciais. O desafio não é apenas mostrar velocidade, mas mostrar consistência em um grid em que cada décimo de segundo pode custar uma carreira. Se conseguir unir sua habilidade natural à paciência necessária para lidar com um carro ainda em desenvolvimento e com uma equipe em transição, Gabriel não só sobreviverá às rasteiras da Fórmula 1, como pode transformar cada queda em um degrau para subir ainda mais alto. Ele já provou que não tem medo de correr riscos. Agora precisa provar que pode transformar esses riscos em vitórias. E talvez seja exatamente aí que seu futuro se torne promissor.
na capacidade de crescer diante das dificuldades, de aprender mais rápido que os rivais e de carregar o peso de representar uma nova esperança para o automobilismo brasileiro. Gabriel Bortoleto ainda é um projeto de campeão, mas o esboço já é grandioso. Seu maior desafio não é o de convencer o público de seu talento, porque isso já ficou claro. Seu desafio é convencer o tempo, que não espera, e as oportunidades, que não voltam. E é nessa linha tênue entre promessas e resultados que ele está caminhando, com passos firmes, mesmo quando o mundo tenta empurrá-lo para trás. Se os erros da Sauber expuseram fragilidades e se os ajustes que Bortoleto precisa fazer revelam sua estrada de evolução, há algo ainda maior que paira sobre ele: o peso das expectativas. Não é apenas uma carreira em jogo, mas o sonho de um país que há anos espera reviver os dias de glória na Fórmula 1. O Brasil é uma terra de gigantes nesse esporte, mas também é um palco de memórias que se transformaram em cobrança. Cada vez que Bortoleto entra em uma pista, ele não corre sozinho. Ele carrega um legado. E esse fardo é traiçoeiro, porque não se trata apenas de acelerar mais do que os outros, mas de ser constantemente comparado. Comparado aos ídolos que se foram cedo demais, comparado aos campeões que marcaram gerações, comparado aos talentos que nunca chegaram tão longe. Gabriel é colocado à prova contra fantasmas que não estão no grid, mas que rondam cada esquina da memória coletiva do torcedor brasileiro. É cruel exigir de um garoto que ainda constrói seus primeiros passos o mesmo brilho de quem já escreveu capítulos inteiros da história da Fórmula 1. Mas é assim que o público enxerga, é assim que a imprensa coloca o foco, é assim que a pressão se torna parte inseparável do capacete que ele veste. E, paradoxalmente, é justamente esse peso que pode transformá-lo em algo maior. Porque os grandes nomes não nascem em dias fáceis, não surgem em caminhos lineares, não brilham apenas quando tudo está sob controle. Eles florescem no caos, aprendem a suportar a dor da expectativa e a transformam em combustível. Gabriel sabe disso. Cada entrevista, cada declaração, cada gesto dentro e fora da pista mostra alguém consciente de que não tem espaço para deslizes prolongados. Ele não pode se dar ao luxo de ser apenas bom, precisa ser brilhante. Precisa provar, semana após semana, que merece estar ali. E não apenas porque é um talento, mas porque é um sobrevivente em um dos esportes mais cruéis do mundo. O problema é que a Fórmula 1 não perdoa. Se em um domingo você é exaltado como futuro campeão, no outro pode ser tratado como promessa desperdiçada. Os olhares mudam rápido, os contratos evaporam como fumaça e os adversários não hesitam em se aproveitar de qualquer fraqueza. É nesse cenário que Gabriel precisa se manter firme, com a serenidade de quem sabe que não está apenas disputando corridas, mas lutando contra o esquecimento. Para ele, cada ultrapassagem é mais do que um movimento técnico, é uma afirmação, uma mensagem silenciosa de que não veio para ser coadjuvante, mas sim protagonista. As comparações são inevitáveis e talvez em algum ponto sejam até injustas, porque Gabriel não pode ser medido pelo que Ayrton Senna foi, ou pelo que Felipe Massa representou, ou pelo que Rubinho Barrichello construiu. Ele não é uma sombra, é uma nova chama. Mas o público, impaciente, sempre espera que o futuro já esteja pronto, embalado e entregue. Essa ânsia é cruel, mas pode ser também o que o impulsiona, porque se há algo que diferencia Bortoleto dos demais, é a capacidade de transformar pressão em performance. Ele já mostrou isso em categorias de base, quando muitos acreditavam que ele não resistiria às disputas internas. Ele resistiu, ele venceu, e agora, no maior palco do automobilismo, ele tem novamente as chances de reescrever a narrativa. Mas o que acontece se ele falhar? Essa é a pergunta silenciosa que ninguém gosta de fazer, mas que todos pensam. Porque a Fórmula 1 não perdoa aqueles que não conseguem corresponder. Gabriel sabe disso e talvez seja justamente esse conhecimento que o mantém alerta, sempre em busca de algo além. Não há espaço para a zona de conforto, não há espaço para erros prolongados, não há espaço para dúvidas. A cada corrida, ele precisa correr não apenas contra os outros 19 pilotos do grid, mas contra o tempo, contra a memória, contra a impaciência de um público que cobra resultados imediatos. Ainda assim, há algo de poético nesse desafio. Porque os maiores heróis não foram aqueles que tiveram caminhos fáceis, mas os que aprenderam a resistir ao impossível. Gabriel pode não ter ainda o carro mais rápido, a equipe mais estruturada ou a experiência de veteranos. Mas tem algo que talvez pese ainda mais: a coragem de enfrentar o abismo com o coração aberto. Ele já sabe que as rasteiras virão,
que as críticas vão se intensificar, que o mundo vai questionar sua presença. Mas também sabe que, se conseguir resistir, se conseguir transformar esse peso em combustível, poderá escrever um capítulo tão marcante quanto os que vieram antes. O que está em jogo não é apenas uma carreira, é um símbolo. Porque, no fundo, quando um jovem brasileiro pisa no grid da Fórmula 1, ele não carrega apenas seu nome, ele carrega os sonhos de milhões. E talvez seja exatamente isso que torne a trajetória de Gabriel Bortoleto tão emocionante. O fato de que, a cada curva, ele está tentando provar que ainda vale a pena acreditar.